Pessoal, eu decidi gravar esse vídeo para falar da minha experiência com o Vipassana. Esse vídeo ele vai acontecer da forma como tem que acontecer, sem nenhum tipo de intervenção. Por exemplo, dizem que tem que olhar para a câmera. Eu tô gravando no celular e tipo a câmera é ali e eu não consigo olhar para ali. Então vou olhar aqui para a tela e me perdoe aí os editores, os mais exigentes. É para falar do Vipassana, a minha experiência que eu tive. Primeiro, o que é Vipassana, né? Eu chamei de retiro de silêncio e algumas pessoas acharam que era simplesmente ir lá e ficar em silêncio durante 10 dias. Na verdade, são 12 dias. Você chega um dia antes e sai um dia depois. Mas o Vipassana, ele é um curso de 10 dias. Um curso de quê? Um curso de uma técnica de meditação. E o silêncio, ele não é o fim, ele é o meio. Há 5 preceitos que os alunos têm que respeitar. Um deles é não mentir. Então, é bem mais fácil você mentir, não mentir, quando está calado. Então, é também uma forma de respeitar esse preceito, mas principalmente é uma forma de você deixar sua mente mais tranquila, né? Com menos informações. E no 10º dia é permitido falar, mas o curso ainda acontece. E é perceptível. Você acaba de ter uma conversa com uma pessoa e você vai meditar, aquela conversa ela fica sendo trabalhada na sua mente e a meditação se torna um pouco mais desafiadora. Pois bem, o que aconteceu lá nesse curso? Essa é a minha experiência, tá? Eu tô relatando aqui a minha experiência. Se você achar interessante e for fazer o curso, você vai ter a sua experiência. É muito peculiar. Mas como muita gente está me perguntando e acaba ficando chato falar isso pra toda hora, né? Ficar repetindo. Então eu gravo esse vídeo, quem se interessar vai ver. Algumas pessoas, uma amiga minha chamada Juliana Soares, por exemplo, ela falou, independente de você gravar o vídeo, eu quero ouvir da sua boca, quero ter esse contato pessoalmente. Então é óbvio que a gente abre exceção, ela é uma querida. É assim, é um retiro de silêncio, é um curso, né, na verdade, e você tem que ficar em silêncio lá. O silêncio que o curso aborda é o silêncio da forma mais abrangente possível, porque você não pode falar, obviamente. Eu falei que ia ser um vídeo que ia acontecer de forma natural, então vocês vão ouvir buzina, vão ouvir cachorro, vão ouvir o que tiver que acontecer nesse período vai acontecer, porque a meditação é isso, né? Você deixar a natureza fazer o seu papel e só observar. O princípio da meditação é observe mais e reaja menos. Então vai acontecer isso. Voltemos. O silêncio, ele é não só a fala. Você não pode falar, você não pode olhar nos olhos dos outros alunos, você não pode gesticular, você não pode ler, não pode escrever, não pode ouvir música, não pode assobiar. Nenhum tipo de manifestação que vai fazer barulho. E por barulho, você entenda não só a voz, né? Então no convívio, durante o curso eu dividi o quarto com mais 2 pessoas. Então o silêncio também ele recomenda-se que ele seja instaurado nesse período, no quarto, né? Então você vai escovar os dentes, você abre a torneira mais devagar, você escova devagar, você vai se deitar na cama, você deita mais lentamente. Isso tudo abre a porta do quarto, principalmente você abre mais devagar.
Então, é esse silêncio que é abordado lá. No primeiro dia, o Vipassana é uma técnica de meditação. Porém, você tem que afiar a sua mente para você estar preparado para iniciar na técnica. Então, durante os 3 primeiros dias, você faz um tipo de meditação, que é focar a sua atenção na sua respiração. Você imagina um triângulo aqui, o lábio superior é a base do triângulo, você imagina um triângulo aqui. E você foca toda a sua atenção para essa área. E observa o ar entrando e saindo por uma narina, por outra ou pelas duas ao mesmo tempo. Isso para mim foi acontecer no terceiro dia. No primeiro eu sentei, meditei, a gente medita 12 horas por dia. Eu meditei 12 horas por dia, não aconteceu nada. Inclusive tava. Peraí que só um pouco, eu coloquei uma musiquinha aqui e tá no, na propaganda do YouTube, então passei. Então, no primeiro dia eu não ouvi nada, não senti nada. No segundo dia também não. Isso foi meio frustrante, assim. Eu falei, como você não pode falar, né, da sua experiência, não tem como interrogar outra pessoa e falar, cara, e aí? Você tá conseguindo e tal? Então eu fiquei com aquela dúvida, né? E no terceiro dia foi sensacional. No terceiro dia à tarde, eu senti pela primeira vez o ar entrando assim na minha narina. E os pelinhos do meu nariz, eles balançavam assim, ó. Uma sensação maravilhosa. Entrava frio e saía quente. E eu fiquei, uau, consegui. Ora por uma narina, ora por outra, ora pelas duas. Quando é pelas duas, a experiência é ainda mais agradável. E aí, beleza. Eu falei, poxa, legal, né? Tô indo bem, né? Consegui. E no quarto dia, a gente inicia com o Vipassana, de fato. O que é o Vipassana? É você observar as sensações do seu corpo, a princípio, parte por parte. Então você foca a sua atenção aqui na cabeça e fica ali meditando, esperando alguma sensação no couro cabeludo, para aí, a partir daí, você ir para outra parte, no caso, o rosto. Porém, recomenda-se que você não permaneça mais de 2 minutos nessa parte, ou em qualquer outra parte. Se você não sentiu nada, você passa para a próxima parte, no caso, o rosto. Permanece ali no rosto, volta toda a sua atenção para o rosto. Sentiu algum tipo de sensação, você vai descendo, pescoço, peito e tal. Também foi desafiador, porque não foi de início, apesar da minha mente estar afiada já, que no terceiro dia eu consegui o lance da respiração. No quarto dia, a sensação é de que eu estava recomeçando do zero, e foi tudo por água abaixo que eu fiz em 3 dias. Foi essa sensação que eu tive. Eu falei, poxa, tô sentindo nada. E aí, você também não julga a sensação. Tipo assim, senti uma coceira na cabeça, senti uma palpitação na bochecha. Você não julga, você observa, permanece ali, teve a sensação, vai para outra parte, ou não, ou espera os 2 minutos e espera para ver se vai acontecer algo. Eu fiz assim, esperava, não acontecia nada, ia pro rosto. E aí, beleza. No quarto dia, foi um dia bem difícil. Foi o dia que eu pensei em desistir. Depois, conversando com outras pessoas, algumas pessoas, elas pensaram em desistir todos os dias. Para mim, essa vontade veio bem forte no quarto dia. Porque, justamente por isso, porque eu falei, poxa, eu tava indo tão bem, ontem eu consegui, né, sentir a minha respiração e hoje não tô sentindo nada. E a partir do quarto dia, veja bem, a partir do quarto dia é instaurado o que eles chamam de aditana. O que é aditana? É você sentar com firme determinação. Então, durante 12 horas, a gente medita. Mas durante 3 horas, de 8 às 9, de 13h30, não, de 14h30 às 15h30 e de 19 às 18. Esses 3 períodos, eles chamam de aditana, você sentar com firme determinação. O que é isso?
é você permanecer imóvel durante 1 hora. Esses 3 períodos do dia, ou seja, 3 horas por dia, né? Dividido manhã, tarde e noite. Então você senta e fica ali, imóvel, imóvel, imóvel. E essa 1 hora, ela parece ter 10 horas. Quem já fez o curso vai me entender. E o quarto dia era isso, eu não conseguia ficar imóvel, para mim era impossível, eram muitas dores nas costas, no joelho esquerdo e na bunda, assim, eu levei 3 almofadas e ainda assim doía bastante. Então no quarto dia eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? E era um dia lindo. Eu, um detalhe, a gente fica perdido, eu não sabia se era segunda, terça, quarta, eu não sabia o dia da semana nem o dia do mês, mas eu imaginei que fosse um sábado, eu imaginei que fosse um sábado. E tava um dia lindo, 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 assim, o sol maravilhoso. E aí eu pensei, poxa, o que eu tô fazendo aqui, né? Por quê que eu tenho que permanecer aqui? Tá fazendo um dia lindo lá fora, eu posso estar em qualquer outro lugar, eu posso estar tomando um cafezinho, que inclusive tem um cafezinho aqui. Eu posso estar tomando um cafezinho em qualquer outro lugar, eu posso estar em casa lendo, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa. Por que eu tô aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu fiquei essa briga, né, com a minha mente. E depois eu pensei, poxa, mas eu já tô aqui, né? Vamos ver o desenrolar disso aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. E aí eu permaneci. O quinto e o sexto dia também foram bem difíceis. Eu tive muitos pesadelos. Retomei muita coisa, muitas situações assim, até mesmo da minha infância, que eu pensei que já estivessem resolvidas. Pra mim tava tudo resolvido, eu já tinha perdoado tal pessoa, mas isso tudo veio à tona no quinto e no sexto dia. Muitos pensamentos negativos e muitos pesadelos. E aí durante o curso você pode é permitido falar em um momento, é quando você pode fazer uma entrevista para o professor e também no final do dia tem 1 hora e meia de palestras e você pode fazer perguntas. Então eu perguntei ao professor se era normal, porque no dia a dia eu acredito que eu sonhe, pensamento que eu tenha sonhos bons e ruins, mas eu não me lembro. Eu acordo de manhã como se nada tivesse acontecido. Eu acho até engraçado assim quando a pessoa, eu tive um sonho e conta detalhadamente. Comigo não acontece. Eu acho que dá pra contar nos dedos as vezes que aconteceu. E nesses 2 dias eu tive muitos pesadelos e eu lembrava detalhadamente assim o que tinha ocorrido naquele período de sono. Comentei com o professor e ele falou, cara, faz parte do processo de purificação. Por quê? Essa técnica ela vai trazer à tona todos os seus sofrimentos. É o que eles chamam de sankaras. Os sankaras eles vão vir à tona justamente para serem ressignificados e serem eliminados. Então você sai de lá, cara, é inexplicável. Você sai de lá outra pessoa, porque muitos problemas são resolvidos durante esses 10 dias. Muitos problemas. Então fazia parte. E até mesmo no sono, esses sankaras eles vêm à tona e acabam sendo resolvidos, né? E, e é você e sua mente, cara. Não tem intervenção nenhuma. Então você fica perturbado, né? Eu tô falando você, eu, né? Fiquei perturbado, assim, porque eu. Meu Deus, por que eu tô pensando isso? Não faz sentido, essa situação ocorreu lá atrás, já tá tudo resolvido. Mas eu entendi que fazia parte do processo, continuei. E nessa altura do campeonato, no dia 5 6 eu já tinha sensações. Já consegui ficar em adítana também, que é ficar 1 hora paradinho, já conseguia, já tava, apesar dessa parte ruim, na técnica eu tava evoluindo, então eu tava muito satisfeito, assim, de caramba, eu jamais imaginei que eu fosse conseguir ficar 1 hora parado. E vem mosquito, por exemplo, teve uma hora que eu tava parado e veio um mosquito, assim, ó. E você observa o mosquito andando em você e é uma sensação de agonia, assim, de sai daqui, vontade de, né, de meter a mão na cara. Mas
tudo isso é sua mente que vai dando esses impulsos, né? E como você tá no controle de tudo, você entende que é só um mosquito. E tem também o que eles chamam de anicca. Essa palavra ela se repete muitas vezes durante o curso. Anicca. É assim que eles falam. É até engraçado. Aí, o que é a anicca, né? É a lei da impermanência. Uma coceira, ela não vai durar eternamente. Ela vai começar e vai ter um fim. Uma sensação boa, ela também começa e tem um fim. Então, na técnica, você aprende a não gerar desejo pelas sensações boas, porque você vai experimentar muitas sensações boas, mas você não pode se apegar, você tem que continuar fazendo o seu trabalho. Por exemplo, em todas as partes descobertas, eu sentia um ventinho assim, ó, que era uma delícia, era como se fosse uma brisa assim na minha pele, passando, sabe? Enquanto eu estava varrendo aqui, escaneando, eu passava, por exemplo, no braço, e aí eu sentia assim no meu braço. E a tendência é você ficar ali, nossa, que delícia, que sensação boa. Mas aí você entende que faz parte do processo e continua varrendo o seu corpo da cabeça aos pés normalmente. Então, no sétimo dia, na meditação de 6 às 7, eu tenho uma parada, né, com o número 7. Eu tenho ele tatuado aqui, não sei se vai dar pra ver, aqui, ó. Tenho ele tatuado aqui porque muitas coisas já aconteceram que envolvem o número 7. Então, no dia 7, na meditação de 6 às 7, tinha que permanecer ali paradinho durante uma hora, fazendo o que tinha que ser feito. Num dado momento, nesse dia, falta energia lá no local, à tarde. Aí, beleza. Aí, de 6 às 7, a gente foi meditar. E eu tava aqui com os olhos fechados. E, obviamente, fica escuro, né? Só que foi como se eu descesse um subsolo e ficou ainda mais escuro. Então eu tava aqui com os olhos fechados, ficou ainda mais escuro. Aí eu pensei, ixi, faltou energia de novo, né? Tá tudo bem, faltou energia de novo. Daqui a pouco, a minha audição, ela ficou muito distante. Porque num lugar com várias pessoas e totalmente silencioso, isso aqui ó, que eu acabei de fazer, de engolir a saliva, é um barulho que chega a incomodar, por incrível que pareça. No dia a dia é um barulho que a gente nem ouve, mas nesse contexto é um barulho. As pessoas se mexendo é um barulho, as pessoas respirando um pouco mais rápido, mais ofegante, assim, em outro ritmo, né, um pouco mais acelerado, é um barulho. Então, esses barulhos, nesse momento, eu já não ouvia, porque a minha audição ela estava bem distante, sabe? E e aí eu pensei, faz parte do processo, continuei fazendo o que tem que ser feito, meditando, varrendo o corpo, parte a parte, parte por parte. Só que depois eu comecei a sensação era que eu estava levitando. Já não sentia mais nenhum tipo de dor e não existia chão. Não existia chão. A gente, né, medita no chão, cada um leva o seu tapetinho e tal. E eu tava lá com meus almofados e tal, mas a sensação era que eu tava levitando. Eu poderia me apegar a isso, mas não me apeguei. Continuei varrendo, fazendo o que tinha que ser feito. E é aquela sensação maravilhosa, assim. Tem o que eles chamam de fluxo contínuo, que é você já não faz mais parte por parte. Você sente algo aqui na cabeça e essa sensação ela se espalha pelo seu corpo até o pé. Então na minha cabeça, naquele momento era o fluxo contínuo. Eu falei, uau, que sensação maravilhosa, né? E continuei fazendo o que tinha que ser feito. De repente, eu caí para trás. Eu caí no cara que estava atrás de mim e no cara que estava na diagonal aqui. Eu simplesmente capotei, assim. Depois eles me falaram que eu bati a cabeça bem forte. Só que eu não caí e eita ferro, me entreguei à sensação e caí ou desmaiei. Não tem como explicar aqui o que eu senti. Eu caí e permaneci desacordado. Aí o cara que estava na minha lateral, ele levantou minha cabeça assim, né? Suspendeu para não deixar em contato com o chão. O cara que estava atrás não se manifestou, mas o que estava atrás dele, depois ele me falou que ficou assim, ó.
E todo mundo com os olhos fechados, né? Algumas pessoas, devido ao barulho, eu interrompi, né, a meditação delas e elas abriram os olhos, mas a maioria permaneceu meditando normal. E ele ficou assim, chamando o gerente, os servidores, para irem lá, né, me socorrer. Até que veio o gerente, o nome dele é Kelps, um nome bem... eu gravei esse nome, é um nome diferente. Então Kelps veio, e veio um outro servidor, eles me ajudaram, só que eu continuava apagado, sabe? E aí, do nada, eu falei, opa, o que aconteceu? Eu acordei assim, assustado, aí eles me levantaram, me tiraram da sala de meditação, eu tava um pouco tonto, assim. Aí eu sentei lá fora, tava de meias, tirei a meia e o Kelps me chamou pra gente andar pela propriedade, assim, pisando na grama, né? Aí a gente permaneceu lá andando e tal, e nesse momento, obviamente, é, ele me perguntou, né, se estava tudo bem e tal, e eu podia falar, né? E eu falei, cara, eu tô ótimo, parece que não aconteceu nada. Aí ele falou, sua pressão baixou e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu, tenho curiosidade, quero saber. Perguntei se era comum, aí ele falou que era, que nesse curso muitas coisas acontecem, pessoas surtam assim do nada, levanta e sai correndo, sabe? Bate assim a porta da sala de meditação e sai correndo, muitas pessoas desistem. Um detalhe, nesse curso, acho que nós éramos uns 80 e só um homem desistiu. Os homens, eles são segregados, né? Separados das mulheres. Então, as mulheres para lá e homens para cá. A gente se encontra basicamente lá na sala de meditação. E só um cara desistiu, mas não sei por qual motivo, no dia 6 ele abandonou. Então ele falou isso, que era normal, que muitas situações, ele já presenciou muitas situações assim, e que aquele curso estava tranquilo. Até o momento, o único incidente era esse, eu ter caído. E um detalhe assim, que me chamou a atenção depois, uma menina, com o acontecido, eu ter caído, ela entrou em desespero, assim, ela começou a chorar muito, muito, muito. Depois conversando com ela falou que, assim, ficou preocupada, né? Poxa, o que aconteceu com ele e tal. Inclusive, nas duas outras meditações, ela não conseguiu participar, porque ela ficou bem abalada, assim, bem assustada. E aí, eu continuei normal. Tive isso, depois, em seguida foi a palestra, assisti a palestra numa boa, 1h30 de palestra. E teve a última meditação do dia, em torno de uns 30, 40 minutos, participei normal. Depois fui dormir tranquilo. Dia 8, dia 9, tudo ocorreu super bem. E a sensação, você entrega o celular, né? Você entrega o celular, obviamente, como é de silêncio, você não pode ficar com o celular. A sensação assim de volta para a realidade, ela foi complicada comigo. Por exemplo, no último dia, né, no dia 12, a gente pode pegar o celular e umas 9 da manhã, assim, eu acho que já pode pegar o celular. Eu fui pegar o meu, tipo 11. Tava completamente desapegado, assim. Peguei, mas continuou no modo avião. Depois eu tirei. Quando eu tirei do modo avião, me veio uma sensação muito ruim, porque o barulho das notificações, o meu telefone é um iPhone e é aquele toque tradicional do WhatsApp, né? Tá, poxa, o celular 12 dias, né, parado, tinha 2.000 e poucas mensagens, aquilo me incomodou, eu falei, nossa. Aí respondi a algumas pessoas, assim, as que estavam mais preocupadas, assim, e aí, cara, você sumiu, o que aconteceu? Porque eu avisei algumas pessoas e outras não, né? Inclusive eu fui meio que surpreendido, assim, na entrega do celular, porque no local, no dia 0, digamos, a gente tem de 14 às 16 horas para chegar lá no local. E eu cheguei bem cedo, fui um dos primeiros a chegar. Quando você chega, você falei que o vídeo ia acontecer da forma como tinha que acontecer e alguma pessoa ligou e aí interrompeu o vídeo. Vamos lá. Quando você chega,
você tem que ler um código de conduta, preencher um questionário lá e nesse questionário você faz uma biografia, assim, uma redaçãozinha, quem é você, né? E você se compromete a permanecer no curso por 10 dias. E entre outras coisas. Beleza, feito isso, eu fui entregar, né? Já questionário respondido, tinha lido já o código de conduta, fui entregar, e aí o cara já falou, seu celular, sua chave do carro, sua carteira. Eu falei, poxa vida, então eu não consegui me despedir, assim, do mundo, né? Eu fui pego de surpresa nesse sentido. Aí eu já entreguei, também fiquei desapegado, assim. É, o fato de ficar sem celular, pra mim, foi bem tranquilo, bem tranquilo. Inclusive, depois do retiro, a minha relação com o celular, ela mudou completamente. Eu desabilitei todas as notificações, todas, todas, todas. Não chega nada. Se eu quiser ver quem conversou comigo no WhatsApp, eu entro lá e vejo. Não chega em tempo real. Fulano falou isso, aquilo e tal, te mandou uma mensagem. Não chega. Instagram também não. E desabilitei o Facebook, que eu já usava pouco, então encerrei minha conta lá, desativei. E no último dia, tava liberado já pra ir embora, eu não queria. Fiquei conversando lá com um cara que é engraçado esse ponto, assim, porque a todo momento eu ficava imaginando assim, como é a voz daquele cara ali? Porque você não ouviu até então, né? Será que é grave? Será que é fino? Será que é agudo e tal? E será que é de Brasília? Será que tem sotaque? Como que é? Eu ficava nessa viagem assim, sabe? E um cara assim na minha frente, ele tinha um tapetinho nas cores da bandeira da Itália. A palestra, ela era em português e em inglês. Ele ia para a salinha onde era em inglês. Então a todo momento eu acreditei que esse cara era gringo. Eu até brincava com ele assim, mentalmente eu falava com ele, né? Porque o cara, ele chega, senta lá para meditar e fica. Eternamente, o cara não se mexe, postura super correta. E nos primeiros dias, assim, e ele era grandão, né? E eu também sou grande, eu tenho 1,90 m. Então eu me baseei muito nele. Eu falei, caramba, porque na minha cabeça é mais difícil para as pessoas grandes. Então eu pensei, caraca, quero ser esse cara aí. Então eu ficava admirado, assim, e ao mesmo tempo modelando ele o curso todo. E aí no final, quando podia falar, eu descobri que o cara era brasileiro. Então já podia ir embora do local e tal, e eu fiquei conversando ele e o professor. Descobri depois que o professor, o Robson Almeida, o nome dele, foi o primeiro brasileiro a ministrar esse curso num presídio. Tem um vídeo dele aqui no YouTube. Muito legal, assim, a experiência. Eu vi o vídeo, fiquei super impactado, porque se é transformador para mim, imagina para quem tá em uma situação de carcerária. E tem os depoimentos depois dos presos, assim, falando como foi o antes e depois do curso e tal. E tem um detalhe também que mudou a minha visão. Nos 2 últimos dias, é introduzido também uma meditação que chama Metta Bhavana, que é você gerar compaixão pelo outro, é você entender a dor do outro, sabe? E não julgar. Julgar é o que você menos tem que fazer na vida, né? E eu confesso aqui, sendo bem sincero, eu confesso que o cara preso, pra mim, eu pensava, esse cara cometeu um erro, tem que pagar mesmo. Tem que pagar, esse filho da puta. Foi preso, tem que pagar, matou e tal, ele tá errado. Então eu julgava muito, sabe? E esses 2 dias específicos que eu trabalhei essa compaixão em mim, eu vejo o preso, especificamente, essa foi a minha experiência, eu vejo o cara preso por outro prisma, sabe? Eu entendo que ele cometeu um crime, né? Desrespeitou uma lei, uma regra, enquanto sociedade a gente tem leis. Esse cara infringiu uma delas e ele tem que pagar por isso.
Mas isso não o faz melhor ou pior do que eu. Ele estava doente, né? Ele estava doente, tava, sei lá o que motivou ele a praticar um crime. Mas não cabe a mim julgar, né? Não cabe a mim aquele pensamento bandido bom é bandido morto, né? Não tem nada a ver, não faz sentido. E, e isso, assim, eu tô falando dos presos, mas eu trouxe isso pra minha vida como um todo, né? Mas especificamente para os presos, eu passei a vê-los de outra forma. Quanto à alimentação lá no curso também, eu fiquei um pouco preocupado porque eram 3 refeições. Café da manhã, de 6h30 às 8, era café da manhã e descanso, porque a gente começa a meditar 4h30. 4 horas bate um sino, lá tudo é a base de sino. 4 horas bate um sino, 4h30 você começa a meditar e vai até 6h30. Aí interrompe ao café da manhã, 6h30 até as 8. Então café da manhã, 6h30, almoço 11 horas, e à noite, à tarde na verdade, 17 horas, é a última refeição, são 2 frutas. E 2 frutas, leite de inhame ou chá. E chá, né? Se quiser tomar os dois, pode. Eu nunca tinha provado leite de inhame, né? Provei pela primeira vez leite de inhame, iogurte de inhame, mousse de inhame. Mas eu como pra caramba, sabe? E, e eu percebi que a gente não come por fome, a gente come por necessidade de ficar mastigando alguma coisa, sei lá o que motiva, mas não é fome. Porque em nenhum dia eu senti fome. Eu pensei, caramba, eu vou sentir muita fome, Ave Maria. Mas foi tranquilo. Perdi 5 quilos. Tô em recuperação ainda. E depois a gente fez um grupo, né, da galera que fez o curso. Eu falei que eu fiquei curioso assim, eu falei, gente, vocês também emagreceram? E muitas pessoas emagreceram 3, 4, 5 quilos. E lembra que eu falei dos sankaras, que são os sentimentos ruins que vêm à tona? Eu falei, então tá tudo bem. No meu caso, eu perdi 5 quilos de sankara. A sensação é que você chega lá com 1 tonelada e sai com 100 quilos. Essa é a sensação. E fisiologicamente, menos 5 quilos no meu caso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui. Pelo menos os principais pontos, assim, né? Que não dá pra descrever essa experiência em vídeo. Só se for 3 dias de vídeo falando aqui. É isso, eu recomendo a todas as pessoas assim que se sintam preparadas, porque você tem que se sentir preparado. Não basta eu te falar que foi bom pra mim e você cair lá de paraquedas e desistir no 3º, no 4º dia, entendeu? Mas se você estiver se sentindo preparado, é o seu momento, assim, se você tá tudo resolvido assim para você, um exemplo, profissionalmente, você puder abandonar sua vida profissional por 12 dias, se você tiver um filho e tiver com quem deixá-lo, e se você principalmente sentir necessidade de resolver esses traumas, essas situações que inconscientemente elas te incomodam, eu recomendo esse curso demais. Eu vou deixar aqui o site deles. E pra galera que é do Planalto Central, acontece sentido Sobradinho ali. Aí você vira no Balão do Colorado e vai embora. O nome da chácara é Solar de Guadalupe. É lindo lá, é muito bonito. Mas esse movimento ele tem no mundo todo. Tem São Paulo, Rio, Argentina, Estados Unidos, tem no mundo todo. Então, se de repente você é de outro estado, de outro país e está vendo esse vídeo, você pode procurar aí na sua cidade, no seu país, se tiver um centro. É interessante você entrar em contato, acompanhar. Um detalhe é que as inscrições elas são limitadíssimas, assim, né? Elas abrem 5 da manhã. Quando eu fiz a minha, eu acordei 4h30 e fiquei dando F5 lá até aí consegui fazer. A princípio você faz uma pré-inscrição, depois chega um e-mail para você confirmar se de fato você quer ir.
Um detalhe é que no site tem um campo para você oferecer carona. O café já tá gelado. Tem um site para você oferecer carona. E eu disponibilizei lá o meu carro, né, para oferecer carona. Algumas pessoas entraram em contato, mas por conta da logística não rolou. Mas eu dei carona para uma menina, acabou acontecendo. Ela vinha de Salvador para fazer o curso aqui. A gente marcou num determinado local, ela chegou bem antes, assim, o que já ganhou vários pontos comigo, porque quem me conhece sabe que eu sou pontual. Eu entendo a pontualidade como respeito ao próximo. Se todo mundo entendesse assim, as pessoas também seriam pontuais, mas enfim. Ela chegou antes, eu cheguei também, e aí eu fui almoçar e a gente começou a conversar. Obviamente, a nossa conversa se desenrolou a respeito do curso, né? E aí eu descobri que ela fez o curso pela primeira vez na Argentina. Ela morava em Salvador, decidiu morar fora, largar tudo, esse padrão e tal, e foi para o Uruguai. Lá ela acabou descobrindo o Vipassana e foi para a Argentina, fez o curso lá a primeira vez. E o curso que tem duração de 10 dias, ela fez, só que ela acabou morando lá no centro por 60 dias. E o pessoal meio que expulsou ela assim, fala, minha filha, vai lá, vê como é que é a realidade, porque você não pode ficar presa aqui, né, sem contato e tal. E ela comentou comigo que ela saiu, tipo assim, para dar uma volta na cidade, chupar um picolé, e, e foi bem desconfortável, assim, pra ela. Pra mim, quando eu voltei, quando era o último dia, eu não consegui vir pra casa. Eu, minha mãe fala alto, televisão alta, cachorro latindo, criança jogando bola. Eu não queria enfrentar essa realidade assim já de início, sabe? Eu entrei em contato com uma amiga minha e aí eu passei o dia com ela, contei a minha experiência pra ela e a gente ficou de café em café. Paramos num café, ficamos até uma hora do almoço, almoçamos, depois fomos para outro café, fizemos compra no mercado. E, e aí eu fui me habituando e tal, de novo, e eu cheguei em casa às 8 da noite. Galera, acho que consegui abordar assim, os principais pontos do Vipassana. Quem tiver interesse, vou deixar o site. Uma boa experiência para vocês, um bom curso, quem decidir fazer. A gente se vê aí num. De repente gravo mais vídeos aqui pro YouTube. Beleza? Até mais.